Muita gente reclama da dificuldade em conseguir alvarás. Um dos problemas seria a falta de profissionais para aprovar os projetos. Para cada obra no Distrito Federal é necessário um alvará de construção. E antes de cada alvará, é preciso aprovar o projeto arquitetônico na administração da cidade. Ele deve atender o Código de Edificações do DF, as normas de construção e gabarito. Essa análise das exigências, porém, está cada vez mais lenta. É o que aponta um levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. De acordo com a ADEME, cerca de 3 milhões de metros quadrados já poderiam estar em construção, mas aguardam a aprovação dos projetos e a liberação dos alvarás. Neste ano, dos 551 projetos apresentados, 119 foram aprovados e 184 ainda têm pendências. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF faz as contas. Se todas as obras estivessem em andamento, poderiam ser criados até 22 mil empregos. O faturamento seria ampliado em mais de 11 bilhões de reais. O governo arrecadaria mais de 700 milhões em impostos. Reunir no mesmo espaço, fazendo um grande na hora da aprovação e alvará das construções de Brasília, onde que a gente possa reunir ali os analistas, ter o Corpo de Bombeiro, ter o Detran e ter a SEDAB. E de preferência, se a gente pudesse também ter a Procuradoria, ficaria melhor. Problema para a construção civil, problema para os comerciantes. Muitos ampliam ou reformam as lojas sem autorização. Eles não quiseram gravar entrevista, mas usam como argumento a lentidão do governo. Aqui na Asa Sul, mais de 200 projetos para regularizar os puxadinhos aguardam análise na administração de Brasília. Alguns há quase um ano. Segundo os comerciantes, apenas um arquiteto é o responsável pela análise de todos os processos. São cargos de confiança, não há um quadro de funcionário lá, de técnicos, e os salários muito baixos, então eles não ficam. Estão aqui com a gente o vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia, Francisco Correia Rabelo, e o secretário da Casa Civil, Swedenberg Barbosa. Boa noite, senhores. Secretário, eu gostaria de começar com o senhor. Essa ideia ali de fazer uma espécie de mutirão para resolver esse problema é uma boa ideia, né? Já que tem tanta gente esperando o alvará. O que o senhor acha? Boa noite, Braga. É uma ideia para uma solução emergencial, digamos assim. Mas não é uma solução estrutural. Eu queria, inclusive, colocar para vocês e refutar algumas questões. Primeiro, o Distrito Federal e Brasília é um canteiro de obras hoje. Para onde você andar, em qualquer cidade, seja aqui no Plano Piloto, em qualquer lugar, vocês estão vendo obras que o governo está realizando. E, naturalmente, essas obras, para serem realizadas, elas têm que ter os seus alvarás também para funcionarem. Inclusive, obras de hotéis, de vários empreendimentos fortes que nós temos aqui. Então, e nós temos aí, pelo relatório atual do governo, mais de 1 milhão de metros quadrados já construídos nesse período agora recente de um ano, e em que pese a gente achar que poderia ter maior agilidade a depender das ações, tanto do governo como do setor empresarial. Doutor Francisco, o senhor acha que essa questão, 3 milhões, como disse o Yuri na reportagem, 3 milhões de metros quadrados estariam aguardando o alvará e poderiam estar em construção? O secretário disse que tem mais de 1 milhão aí de área construída com alvará. O que está acontecendo? Para alguns setores é mais difícil conseguir o alvará do que para outros? Além que o alvará de construção é o documento final de um processo, tá certo? Começa com a entrada do documento na administração e passa por análise. Ele pode receber análise da parte de acessibilidade, do gabarito, das normas gerais de construção e tem outros processos, como os processos, por exemplo, de assentamento, que o processo é mais simplificado. Então, tem casos mais rápidos e casos mais lentos. Depende da situação e principalmente da administração regional. Agora, secretário, independentemente de termos aí uma área grande, obras por todo o DF, é fato de que tirar alvará para construir, para reformar aqui em Brasília, é ainda bastante complicado. Isso não atrapalha o próprio governo? Por que não investir nessa área e resolver esse problema, claro, dentro da lei? Não dá para mexer nisso?
Braga, respondendo objetivamente, é interesse do governo melhorar a sua eficiência interna quanto a esse processo. Nós temos o maior interesse em fazer isso, até porque isso gera emprego, isso dinamiza, coloca a economia em movimento, faz com que a cidade tenha efetivamente empreendimentos importantes que vai atender ao conjunto da população. Então, de parte do governo, algumas medidas têm sido adotadas para que isso possa ocorrer. Nesse momento, para você ter uma ideia, por força de uma determinação do governador, nós estamos com uma força de trabalho, uma força-tarefa na RA1, Administração de Brasília, para pegar todos os grandes empreendimentos que são acima de 2.000 metros quadrados, com mais de 3 pavimentos ou habitações coletivas, e dar conta de todo esse arsenal o mais rápido possível, inclusive para preparar esse novo ambiente, esse novo momento que o Distrito Federal está resolvendo. Simultaneamente a isso, nós temos um problema que são nas administrações regionais, onde nós estamos adequando aos poucos essa questão de pessoal. De fato, é necessário mais gente e é necessário também adequar o número de pessoas também a outras questões que aí pega tanto o governo quanto o setor empresarial, que é o quê? Uma mudança substantiva no Código de Edificações, que está caduco, desatualizado, etc. Nós vamos fazer, estamos trabalhando juntos com eles para fazer isso, e 2 leis que estamos mandando agora em agosto, que é o PPCUB, que é a área tombada do Distrito Federal, e mais a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Agora, secretário, completando esse raciocínio, a gente está falando de obras. E os comerciantes que já estão ali estabelecidos e trabalham há anos sem alvará? Vai se resolver esse problema também ou não? Não, aí nós estamos tratando, Braga, de outro assunto, que são os alvarás de funcionamento. Exato. Os alvarás de funcionamento, nós enviamos, o governador enviou um projeto de lei para a Câmara Legislativa, que deve estar no mais rápido possível, esperamos isso resolvido, num conjunto de regras que facilitam para os comerciantes a sua vida, mas ao mesmo tempo faz com que eles possam também se adequar a essa nova legislação que está prevista nesse projeto de lei que está na Câmara Legislativa. Perfeito. Doutor Francisco, quais os prejuízos principais, maiores, na área do senhor com essa lentidão na concessão de alvarás? O prejuízo atinge não só os comerciantes, mas também os moradores, mas também os profissionais e as lojas de materiais de construção que vivem do ramo. Porque uma obra, principalmente as do porte que o secretário citou, demanda um planejamento, demanda um cronograma, demanda você cumprir etapas até a finalização da obra. E quando o profissional começa a preparar os projetos, ele calcula, ele estima que vai ter essa documentação em ordem em determinado tempo e já concilia a disponibilização do pessoal para trabalhar nessa sequência. Perfeito. Doutor Francisco, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, dos esclarecimentos. Secretário, muito obrigado também pela presença do senhor. Uma boa noite para os senhores.